Deus. Também cumprimento os irmãos com a graça e a paz, irmãos. Estamos alegres de estarmos aqui nesta noite, reunidos, adorando ao Senhor, os louvores, a nossa adoração, o nosso louvor. Como é bom unirmos a nossa fé, na presença do Senhor. Estamos numa série de ativação, falando sobre graça, e cada um aqui dos prenetores que trouxe uma porção, falando sobre graça nos nossos corações. E eu vou dar um pouquinho mais continuidade dessa ativação que já vem vindo aí todos os domingos, falando no nosso coração. Amém? Irmãos, podem abrir a sua Bíblia ali no livro de, deixa eu pôr aqui, livro de Mateus, no capítulo 18, e o versículo 23, que logo mais nós vamos ler esta passagem, que é a parábola do credor incompassivo. Nós já temos bem claro na nossa mente, igreja, que a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos a graça, isso é fato. Eu e você, nós não merecemos a graça abundante de Deus. E algo que eu meditei essa semana, por um fato que aconteceu, que me trouxe a refletir sobre esta palestra, digamos assim, essa ilustração que eu vou trazer aqui com os irmãos nessa noite. Tem uma irmã, não vou citar nomes, é claro, irmãos, para preservar a vida aí dos nossos irmãos, mas tem uma irmã que conhecemos, que sempre nos ajudou nas igrejas que o meu esposo, nós dirigíamos, e sempre foi uma bênção. Ontem uma igreja, ela ajudava muito, ela era muito prestativa em tudo que ela fazia, e nessa semana passou uma pessoa lá na loja, e estava comentando sobre um fato, que aquilo falou muito no meu coração. Porque ela era separada há muito tempo, e a gente sempre conversávamos, espera em Deus, espera ter o tempo oportuno, tal, E ela conheceu uma pessoa pela internet, e durante um mês ela se casou e foi morar com este homem. E a gente olhava para o camarada, você já olhava e falava, Jesus, tem misericórdia, E uma amiga muito íntima dela passou lá, veio conversar comigo, pediu oração, falou, irmã, pastora, fulana de tal, que se casou assim, que nós conversávamos, está apanhando do marido. Ele tranca ela em casa. Então, está numa situação muito difícil. E aí, uma irmã que trabalha comigo na loja lá, ela falou assim, nossa, fulano de tal não merece isso. Ela não merece. E aquilo ficou martelando no meu pensamento, da minha mente. Eu falei, Jesus, literalmente, essa pessoa não merece isso. E aí, quando nós estávamos meditando sobre a graça, o Espírito Santo falou fortemente no meu coração, exatamente, não se trata de merecimento, se trata de aceitação. Glória a Deus, e o Espírito Santo falou profundamente no meu coração. Sabe, a graça você não merece. E por que você vive esta graça? Porque você aceitou, você quis receber essa graça. E no lado negativo a mesma coisa, ela não merece, ela aceitou. Ela escolheu, ela decidiu. É isso que eu tenho para ela? Absolutamente não. Não é isso que eu tenho para a vida do homem, para a vida da mulher, uma vida de humilhação, de tantas coisas. Não é isso. E por que as pessoas vivem? Porque há uma aceitação nas suas escolhas e nas suas atitudes. E aqui, aí que eu fui estudar e quero compartilhar com os irmãos mediante a este fato. E eu estou orando por ela e peço que os irmãos orem. Não precisa nem saber o nome, O Senhor sabe. Ore para que o Senhor tire esta aceitação do coração dela. Porque nós não podemos fazer nada. Eu não posso ir lá e pegar ela amarra, tirar dessa situação, levar. Não posso. Você não pode, nem Deus faz. Então, nós precisamos orar. Eu estou orando, falando, Senhor, coloca no coração dela, Senhor, para que ela não aceite mais a situação. Porque quando aceitamos algo que não é aquilo que Deus tem para nós, nós vivemos consequências na nossa vida, que pode ter certeza que não é aquilo que Deus tem, não é aquilo que nós gostaríamos, e não é aquilo que realmente o Senhor quer para a nossa vida. Amém? Então, a graça não é merecimento, é uma aceitação. Quando nós aceitamos viver essa graça, pode ter certeza que nós vamos viver algo extraordinário. E foi tão lindo quando eu cheguei aqui, meu esposo chegou do serviço, trabalhou o dia inteiro. E quando eu cheguei aqui, o nosso irmão Mike falou uma palavra que eu falei, confirmação da palavra, aleluia. Ele falou assim sobre o perdão. E justamente esta palavra fala sobre o perdão. Por quê?
Eu acredito, irmãos, e eu gosto de mensagens que fazem eu pensar, que me confrontam. Eu amo mensagens assim. Claro, eu gosto daquela mensagem que avivalística, tá, é muito bom também, cada fase da nossa vida, mas aquela mensagem que me faz refletir, pensar, é a que eu mais gosto. E eu estava meditando sobre essa passagem e falando com o Senhor: Senhor, eu sei que a graça eu não mereço, isso já está fato e claro, é uma aceitação, e eu aceito, eu quero viver desta graça. Mas assim como existe o positivo e o negativo, e existe coisas que me afastam do negativo, e existe coisas que me aproximam do negativo, certo? Existe coisas que me afastam do positivo, e existe coisas que me trazem o positivo. Então, existem os dois lados da moeda, essa aqui é o fato, né? Então eu falei: Senhor, a graça é um favor imerecido, eu não mereço, eu quero, eu aceito. Como eu posso começar a entender a graça? Porque nós precisamos entender a palavra, entender a graça. E eu lendo alguns versículos bíblicos, o Espírito Santo de Deus tem falado, me confrontado através dessa meditação. No livro de Isaías, no capítulo 30 e o versículo 18, Jesus diz assim: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós. Falei: uau, eu erro, eu falho, e Jesus ainda espera. Ele fala: não, vou deixar o Espírito Santo trabalhar mais um pouquinho, vou deixar o Espírito Santo lapidar, vou deixar ela caminhar. Não, ele espera. A gente está no erro, a gente está na falha, está dando muito ponto de faca, e ele fala: não, vou esperar um pouquinho, eu tenho projeto, uma hora ou outra o meu plano, a minha graça abundante, ela vai reconhecer, ela vai aceitar, e ele espera. E aí tem um outro versículo, no livro de Salmos 103, 10, que diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Uau! Deus não nos trata segundo os nossos pecados, e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Daí eu coloquei assim: duas coisas que nos separam da graça. O tema dessa mensagem seria: duas coisas que nos separam da graça, e duas coisas que nos fazem entender a graça, viver a graça abundante de Deus. Aí você vai falar: irmã, qual é? Vamos lá. Duas coisas que nos separam da graça, e duas coisas que nos fazem entender e viver a graça. Primeiro, arrependimento e perdão. Irmão, sem arrependimento e perdão, nós não conseguimos entender a graça, porque houve uma atitude do nosso Deus. A Bíblia fala que o verbo se fez carne, desceu, habitou. Ele teve uma ação, uma atitude, para que nós fôssemos, como se diz, não a merecedora, mas que nós vivêssemos a graça, para que essa graça me melhorar, para que essa graça me alcançasse, para que essa graça te alcançasse. Deus teve uma ação. Deus se esvaziou da sua glória, desceu numa morte de cruz, aqui, para que na cruz nós começássemos a ser o pontapé inicial, para começássemos a entender um pouquinho sobre a graça, para que esta graça, que não é nada mais, nada menos do que o amor de Deus derramado, que não é mais, nada menos do que o seu perdão derramado. E olha só, um perdão que eu e você nunca merecemos. Olha que coisa linda. O Senhor desceu do seu trono de glória para nos dar um perdão que eu não merecia, porque a Bíblia fala que nós já estamos condenados, destituídos da glória, da graça de Deus, e ainda assim, a sua infinita bondade, misericórdia e amor se esvaziou da sua glória, desceu para me perdoar algo que eu não merecia perdão. Oh, aleluia! Eu não merecia e não mereço, essa é a verdade. Eu não merecia e não mereço. E por que eu recebo? Porque eu aceitei a graça. Nós recebemos perdão não é porque merecemos, mas porque a sua graça aceitou. Mas aí o Senhor vem e nos traz uma analogia de que, olha, eu vos perdoei mesmo você não merecendo ser perdoado. E aí como que eu vou entender a graça? Perdoando também. Mas não é perdoando quem merece ser perdoado, é uma chave espiritual. Irmãos, como o Mike falou aqui, você só vai perdoar quem te ofendeu.
Não é verdade? Não tem escapatória. Como que eu vou entender a graça de Deus que me alcançou, me perdoou, eu não merecendo ser perdoado, se eu não começar a praticar, como que é? A abundância, a abundar em mim essa graça, eu começar a perdoar também. Aleluia. Irmãos, é muito difícil perdoar, porque eu posso te falar muitas ferramentas para que você tente liberar o perdão, mas o único que nos faz viver o perdão se chama Espírito Santo. É somente o Espírito Santo. Quando atraímos o Espírito Santo para a nossa vida e clamamos a Ele, falamos: Senhor, Espírito Santo, olha, eu estou entendendo a Tua palavra, eu estou entendendo que o Senhor me perdoou os meus pecados, eu não merecendo perdão, na realidade eu nem queria esse perdão, e muitos não querem esse perdão. É mais forte ainda, nós não merecemos o perdão, e às vezes não queremos o perdão de Deus, e ainda assim Ele nos perdoou. Olha, mas entender essa graça, como entender a graça abundante de Deus? Aí que tá, nem tudo é mamão com açúcar, né, irmãos? Nem tudo é facilidade, nós precisamos viver o perdão. E eu confesso para os irmãos que não é fácil viver o perdão. Você viveu o perdão, vamos ir mais profundo. Você viver o perdão e perdoar um pai que te maltratou a sua infância inteira, que te humilhou, que bateu na sua mãe, que falou coisas horríveis para você, que fez você viver uma infância tribulosa e terrível. Você perdoar este pai, irmãos, vou falar, não é fácil. E falo porque eu vivi. Não estou falando para você algo que não, eu vivi. Há uns anos atrás, meu pai ficou internado 2 anos no hospital. E meu pai bebia muito. E uma vez a gente levou ele para o hospital, tendo começo de overdose. A minha mãe não quis socorrer, meus irmãos não quis socorrer, deixa morrer. E eu já era cristão. Falei, não, sou cristã, não posso deixar isso acontecer. Corri, eu era adolescente, corri atrás de um carro, pai, colocamos no carro, passando mal, vomitando. Eu coloquei a mão, não vai morrer, Jesus, enquanto não te conhecer, tal. Mas a mágoa existia. E na época que ele ficou internado, eu orava de madrugada, chorava. Falava, não deixa morrer, Jesus, sem antes ele te conhecer. Só que o perdão vinha aqui, descia. O Espírito Santo falou, fala que você ama ele. Mas, irmão, era difícil. Falar que ama, descia, nunca saía. E eu falava, Jesus, não é possível, eu sou cristã, Jesus. Eu estou conhecendo a Tua palavra, a Tua presença. Eu oro de madrugada, eu sinto a presença do Teu Espírito Santo. E Pai, não sai, Jesus, não sai, tala na garganta. E aí o que eu faço? Aí houve um dia de madrugada, que eu estava na sala orando, e o Espírito Santo falou, é hoje, ele está lá no hospital acordado, e você vai ligar para ele. Falei, meu Deus, eu ali orando, chorando muito, e falando, Senhor, tem misericórdia, derrama mais a sua graça para que ela abunde, porque se a sua graça não entrar, a sua graça, esse perdão, não vou conseguir, e tal, liguei para ele. Aí ficou fácil, porque meu pai nunca disse que me amava, e naquele dia ele deu o primeiro passo. Até isso Jesus ajudou. Eita, Jesus lindo. Aquele dia eu comecei a conversar com ele, eu falei, pai, eu estou aqui orando pela sua vida, e tal. Ele falou, filha, eu te amo. Aí eu comecei a chorar. Aí eu soluçava mais ainda, né? Chorava feito criança. Falei, pai, eu também te amo. E aquele mal, aquela mágoa foi quebrada. Aleluia. Mas não é assim, irmãos, não é fácil. Nós falamos sobre o perdão. É muito difícil você perdoar alguém que não merece ser perdoado e que não quer o seu perdão. Mas o perdão é algo tão profundo que ele liberta você e não aquele que te ofendeu. Você se torna livre, você se torna abundante, você se torna a graça de Deus viva na terra, quando nós entendemos esse princípio. Então, quando eu falo sobre isso, eu estava estudando essa palavra e estava chorando muito, porque eu entendi muitas situações da minha história, da minha vida, né? Porque nós vemos os pregadores, ou eu vejo você, a sua família linda,
Mas só você conhece essa trajetória, a sua história, o que está no seu coração, na sua mente, né? Só você e Deus, né? E eu coloquei aqui, ó. Se a graça é imerecido, por quê? Não são todos que vivem dessa graça. A graça é um favor que não mereço. Então não preciso fazer nada para receber? Será? Será que se é um favor imerecido eu não preciso fazer nada? Então Jesus não fez nada para eu ter acesso a ela. Não, Jesus pagou um alto preço. Foi um preço que a Bíblia fala que não foi com ouro, não foi com prata, não foi com coisas corruptíveis, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Para eu ser merecedor dessa graça, que não foi de graça, houve derramamento de sangue do meu Jesus. Houve derramamento de sangue do nosso Deus. E por que nós acharíamos que nós não deveríamos ter atitude nenhuma para entender a graça? É muito fácil, né? Então nós temos que tentar perdoar. A graça é o próprio amor e perdão de Deus. Nós não merecemos, certo? Mas se Deus não tivesse se esvaziado da sua glória, não teria nos alcançado. Arrependimento significa voltar-se e mudar de rumo. No grego significa uma mudança de pensamento. O pensamento gera um sentimento gera uma atitude, e as nossas atitudes são os nossos hábitos. Simples assim. Quando nós começamos a praticar o perdão, nos arrependemos e praticamos o perdão, nós começamos a entender a graça abundante de Deus. Perdão é a unção humana de se livrar de uma culpa. Irmãos, por que às vezes nós não vivemos esta graça? Eu falei sobre o meu pai, para os irmãos entenderem um pouquinho, mas existe também uma falta de perdão individual, interna nossa. Às vezes nós não conseguimos nos perdoar nós mesmos. Às vezes nós tem aquela coisinha ali dentro que nós não nos perdoamos. Nós sempre batemos na mesma tecla ali dentro de nós, de coisas assim que nós não conseguimos, nos trava, nos paralisa. Então nós precisamos nos perdoar. Jesus já nos perdoou, mesmo nós não merecendo. E por que nós não nos perdoamos? Por que nós não conseguimos liberar perdão? Porque em primeiro lugar nós não conseguimos nos perdoar. Porque se nós conseguíssemos nos perdoar, entendendo o perdão de Deus, nós também conseguiríamos perdoar o nosso irmão. Porque a Bíblia mesmo fala, nós temos que amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Se eu não me perdoo, eu não consigo entender o perdão de Deus e não consigo também perdoar o meu irmão. Então é um processo, irmão, é um processo. Aí a gente tem aquela analogia, mas quem me humilhou, que precisa se arrepender e pedir perdão? Não eu. Não é verdade? Foi ele que me humilhou, foi ele que falou, foi ele que tal. E por que eu tenho que pedir perdão? Vamos lá, foi eu que pequei, foi eu que estava no pecado, e por que Deus teve que se esvaziar da sua glória e morrer por mim? Por que Deus me perdoou, eu não merecendo ser perdoado? E agora, irmãos, ficar estreito, né? Por quê? Justamente para nós sermos os imitadores de Cristo. Nós só vamos entender o mundo espiritual e virar uma chavinha espiritual na nossa vida, para viver a abundância recalcada, sacudida da sua graça, quando literalmente nós entendemos que este favor imerecido tem que ser abundante, da mesma forma que você medir, nós seremos medidos, irmãos. Então vamos diminuir esse peso de julgamento, porque da mesma forma que nós julgamos, nós também seremos julgados. E como que fica, irmãos, a nossa história aí? Nós precisamos refletir. Aleluia. Mateus, vamos ler aqui rapidinho, que eu não vou ser mais cansativa. Até o pastor falou sobre essa história, e eu quero repetir com os irmãos, para que venhamos frisar bem, eu acho linda essa história. A parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Nada do que nós fizéssemos ou viemos fazer
nunca íamos ter acesso à graça se não fosse a morte de Jesus. É um valor impagável o que Jesus pagou. Então o servo prostrou-se, reverente, e rogou: "Sê paciente comigo." Olha só, irmão, que coisa linda. Ali ele pediu: "Sê paciente comigo." E Jesus falou lá, ó, que a gente leu lá, ó, Jesus não é? Ó, o que Jesus fala lá: "Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós." Isaías 30:18. Ó, ele pediu ali, falou: "Sê compassivo comigo." Ele foi humilde, né? Até um ponto. Ser compassivo, ser paciente comigo. Aí Jesus já estava ensinando a sua palavra: "Eu sou. Eu espero para ter misericórdia de vós." Aí ele continua dizendo: "E tudo te pagarei." E o Senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Ai, que coisa linda. Pediu para Jesus ser compassivo. Vamos dizer nós, né? "Jesus, me perdoa, tem misericórdia, ser compassivo de mim, né? Eu errei de novo, mas Senhor, eu vou melhorar." E Jesus fala: "Filha, eu sou compassivo, eu vou esperar você melhorar, calma." Aí quando chega a nossa vez de fazer o mesmo, vamos lá para baixo, né? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Uma mixaria, irmãos, bem menos do que ele devia. E arrancando, sufocava, dizendo: "Paga-me o que deves." Então o seu conservo caiu-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo." E ele foi? Foi não. Foi não. "E te pagarei." Ele, entretanto, não quis antes. Indo-se, lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Irmão, com a mesma medida que nós medimos. Aí o rei ficou sabendo, falou: "Mas que miserável." Vamos falar com as minhas palavras, né? Que terra seca, né? Como que é? Eu perdoei uma dívida dele que era milhões de vezes maior do que o conservo dele devia, e ele não quis perdoar. Olha aí, como que faz um negócio desse? Aí ele continua, né? Ó, vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se. Jesus se entristece quando nós não perdoamos. Muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando-lhe, disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda que me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu irmão, como também eu me compadeci de ti?" E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste, olha só, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um o seu irmão. Irmão, nós queremos viver a graça abundante, temos que perdoar, da mesma maneira que somos perdoados. Eu e você merecemos a graça? Merecemos o perdão? A nossa dívida de falhas e pecado é tão grande que nunca conseguiríamos pagar, mas Jesus já pagou um alto preço por nós. Oh, glória! Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Lucas 6:37. Perdoai-vos e sereis perdoados. Dai e dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão. A graça e o perdão de Deus é transbordante na nossa vida. E como eu sei que estou conseguindo viver essa graça abundante? Perdoando também, vivendo na prática abundante da graça de Deus. Aleluia! Somente assim, irmãos, vamos entender a graça de Deus, manifestando para os nossos irmãos aquilo que já foi manifestado em nós. Se a graça de Deus é manifestada em mim, esta graça tem que manifestar na vida dos irmãos. Como que eu sei que a graça de Deus está sendo manifestada em mim? Parando aqui? Jamais. Se a graça de Deus está sendo manifestada em mim, ela tem que ser manifestada por onde eu passo. Ela tem que ser manifestada no trabalho, como esposa, como mãe, como filho, enfim, todas as áreas da minha vida tem que ser manifestado. A graça é tão abundante, irmãos, que essa semana, na terça-feira, meu carro estourou o pneu, eu indo trabalhar, aí o Ju passou, liguei para ele assim, amor, estourou o pneu, aí eu desci,
olhei as crianças no carro, eu olhei para o céu. Aleluia, glória a Deus. Só estoura pneu de carro quem tem carro. Amém. Aí liguei para o meu marido, eu falei, amor, passa aqui que para nos levar para o serviço que o pneu do carro estourou. Aí ele passou, olhou, vou mexer. Eu falei, amor, não vai dar tempo, leva nós, larga aí, à noite nós vemos o que faz. Aí quando foi 3:30 da tarde, aquele solmão, aquele sol de rachar mamona. Não é brinquedo não. E eu sem carro, eu tinha que subir uma subida de uns 25 minutos para ir buscar o Miguel na escola a pé, que eu só faço esse trajeto de carro. Aí eu falei, Jesus... Falei para a moça que trabalha comigo, que é uma irmã também, eu falei, você vai ver. Olha, vai ver. Sabe no povo no deserto? Que estava no deserto, e que estava aquele sol escaldante, e Jesus colocou uma nuvem, e cobriu o sol, e ele andava, vai acontecer comigo hoje. Falei, vai. Eu falei, Jesus, honra a minha fé agora. Falei, vai acontecer comigo hoje. Eu vou subir, buscar o Miguel, e vou descer debaixo de sombra. Aí ela falou, amém, eu creio. Eu falei, confirma aí. Quando faltava 5 minutos para subir buscar o Miguel, abaixou o sol, irmãos. Foi coisa linda. Aquele sol sumiu, nem eu acreditei. Falei, rapaz, é a graça de Deus. Aí eu olhei para o céu e falei, obrigado, Jesus, nem vou suar. Peguei, subi rapidinho. Na hora que eu fui descer, nem suei, irmão. Cheguei lá, ela falou, mas você nem suou. Eu falei, não falei para tu, que mesmo no deserto ia haver ali uma coluna ali no frio para me aquecer. E se tá calor, vai haver uma nuvem. Isso é abundância, irmão. Igual uma irmã um dia, não vou falar o nome também, mas conversando pelo WhatsApp. Aí deu um problema no celular, falou, pode falar palavrão aqui não, né? Ah, isso é leve, irmão. Isso é leve, não se escandaliza não. Ela falou, merda de celular. Aí eu brinquei, mandei para ela, calma minha florzinha, só dá problema no celular quem tem celular. Oh, glória a Deus. Aí ela mandou uma risadinha, falou, não é verdade, irmão. Isso é graça, irmão. Passar pela prova, pela luta, pela adversidade, transbordando amor, transbordando sabedoria, transbordando tudo que é de mais maravilhoso de Deus. E só na prática nós vivemos isso, amém, irmão? Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo fale bem melhor ao coração da igreja, em nome de Jesus, tá bom? Amém.